Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 8. E vamos, o título da mensagem é A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Vamos à leitura da mensagem então. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dadas às igrejas da Macedônia. Vamos pegar um versículo atrás aqui do que nós fechamos ontem, do capítulo número 7, os dois últimos versículos. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, assim como em tudo sois abundantes, na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda a diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade, neste tempo presente, para a vossa abundância, supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito,
o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da vossa viagem. Nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Evitando isto, que alguém nos vitupere por essa abundância, que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela minha confiança que em vós tenho. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da vossa glória acerca de vós. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já entrar nas referências, né? Para que nós possamos dar um melhor entendimento para nós mesmos e também para todos os irmãos, para todos aqueles amigos, irmãos ouvintes, telespectadores do meu canal, que estiver vendo o nosso vídeo, estiver nos assistindo, né? Então daí vai melhorar o nosso entendimento, né? A coleta para os cristãos pobres da Judéia. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, está escrito: as igrejas da Macedônia. Aqui num resumo do 1 até o 15, né? Do versículo 9 até o 15, né? Primeiro, capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 15, num resumo, num resumão aqui, né? Mas vamos à leitura, né? Estes dois capítulos contêm instruções sobre a oferta para os crentes pobres de Jerusalém. As palavras de Paulo abarcam o ensino mais completo do Novo Testamento sobre a contribuição financeira cristã. Os princípios aqui definidos são ensinos para os crentes e para as igrejas de todos os tempos. Ver a nota seguinte. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 até ao 8. Né? Vamos ver o que está falando de novo, do versículo 2 até o versículo número 8, para que nós possamos voltar nas referências, né? Para estar bem avivada a nossa memória. Né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça
e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso por quem manda, não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Agora vamos às referências sobre este assunto, para que fique mais claro na nossa mente, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Estes 2 capítulos contêm instruções sobre a oferta para os crentes pobres de Jerusalém. As palavras de Paulo abarcam o ensino mais completo do Novo Testamento sobre a contribuição financeira cristã. Os princípios aqui definidos são ensinos para os crentes e para as igrejas de todos os tempos. Vira a nota seguinte: riquezas da sua generosidade. Os princípios e as promessas da contribuição cristã contidos nesses 2 capítulos são os seguintes. Primeiro, pertencemos a Deus. Aquilo que possuímos está confiado às nossas mãos pelo Senhor. Versículo 5. Segundo, devemos tomar a decisão firme em nosso coração de que serviremos a Deus e não ao dinheiro. Versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 24. Terceiro, a contribuição é feita para ajudar os necessitados. Verso 14. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Ver o estudo, o cuidado dos pobres e necessitados. Página 1302. Para promover o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Filipenses, capítulo 4, versículo 15. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 15, Filipenses, capítulo 4, versículo 15 ao 18. Para acumular tesouro no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Lucas, capítulo 6, versículo 32 ao 35. E para aprendermos a temer ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 e 23. Quarto, a contribuição deve ser em proporção ao que ganhamos. Versos 3 ao 12. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Quinto, a contribuição é considerada uma prova do nosso amor cristão. Verso 24. E deve ser realizada de modo sacrificial. Verso 3. E voluntária. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Sexto, ao contribuirmos com nossas ofertas para Deus, semeamos não somente dinheiro, mas também fé, tempo, serviço, e assim colhemos mais fé e outras bênçãos. Versículo 5. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, 10 e 12. Sétimo, quando Deus nos dá em abundância, é para que multipliquemos as nossas boas obras. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Efésios capítulo 4, versículo 28. Oitavo, quando contribuímos
Isso aumenta a nossa dedicação a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 21. E propicia suas bênçãos sobre nossos assuntos financeiros. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Lucas capítulo 6, versículo 38. Para mais exploração sobre a contribuição financeira, ver o estudo, dízimos e ofertas. Página 1375. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.